Amados irmãos, que alegria esta oportunidade que nós temos de nos reunirmos para sermos expostos à palavra do Senhor. E hoje nós iremos dar encaminhamento à série sobre a primeira epístola de Pedro. O texto base de hoje será a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, dos versos 18 a 22. Nós iremos nos debruçar sobre essa parte das Escrituras, sobre essa carta tão importante que é a carta de Pedro, que talvez seja, dos 66 livros da Bíblia, aquele que tenha um aspecto de ser um manual de teologia. Temas profundos da teologia são tratados na primeira epístola de Pedro. E o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é 1 de Pedro 3,18, ele é muito especial. É interessante que não é difícil dizer, conforme Ross, que é um teólogo, disse certa vez, e aqui eu repito, ele disse que a 1 de Pedro 3,18 é um dos mais simples, um dos mais curtos versos, mas também é um dos mais ricos resumos escritos no Novo Testamento sobre o significado da cruz. A 1 de Pedro 3,18 resume um ponto essencial de nossa teologia, que é o significado da cruz. É por isso que peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras na 1 de Pedro 3,18. Vamos analisar com bastante cautela o que as Escrituras ali dizem, para que possamos ser ensinados sobre o tema central da teologia cristã, que é a cruz. Assim dizem as Escrituras, 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Mas, irmãos, essa é a história da cruz. Nós lemos no começo que diz que Cristo sofreu pelos pecados. Sim, Ele sofreu pelos pecados e sofreu até as últimas consequências. Ele morreu por nossos pecados. Nós lemos a tradução NVI, não precisa colocar a tradução Almeida, mas se você for ver depois na Almeida, a tradução é: Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Ele sofreu, morreu, por quê? Veja que as Escrituras trazem isso, trazem o porquê do sofrimento, da morte de Jesus Cristo. E o porquê do sofrimento e da morte de Jesus Cristo é exatamente o que as Escrituras dizem que são os pecados da humanidade. Eu peço à equipe de mídia que deixe, por favor, a 1 de Pedro 3,18 aí na NVI, até que eu peça algo diferente, porque nós iremos passar um pequeno tempo sobre esse trecho. Diz que Ele morreu por nossos pecados, pois também Cristo sofreu. E aqui nós temos um porquê, uma razão de ser da morte e do sofrimento, pelos pecados. E este é um tema central, amados irmãos, da teologia cristã. Nós não podemos viver o cristianismo genuíno, pleno, verdadeiro, sem entender de maneira muito radical no nosso ser, que de fato Cristo morreu para pagar o preço por nossos pecados. Às vezes nós falamos dos pecados da humanidade, os nossos pecados, e nós não temos um entendimento tão real disso, porque nós coletivizamos a expressão. Mas você tem que entender que quando dizemos que Cristo morreu pelos pecados, por nossos pecados, pelos pecados da humanidade, o que isso quer dizer é que Ele morreu pelos meus pecados, pelos pecados de cada um aqui, individualizados. É esta dimensão que nós temos que fazer prosperar em nosso coração. Cada pecado nosso que nós fizemos ou viemos ou que viermos a fazer é uma contribuição específica, individualizada para o sofrimento, é uma contribuição para cada chicotada que Jesus de Nazaré sofreu.
a lei, ela denuncia o pecado. E é interessante que muitos pensam que em Jesus não há mais lei e por isso somos salvos. Não é assim. Jesus, ele não aboliu a lei, ele fez algo diferente, ele cumpriu a lei para nós. Ele fez aquilo que cabia a nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 17, aí a equipe de mídia pode ir colocando, Mateus 5,17, as escrituras dizem assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Essa é a razão de ser central da teologia cristã. Ele cumpriu, Jesus de Nazaré cumpriu a lei por nós. Ele pagou o preço por nós. Ele morreu em nosso lugar. Há duas formas de cumprir a lei. Não sei se já pensaram sobre isso, mas até mesmo a lei, o código, há duas formas de você cumprir a lei. Ou você não infringe a lei, ou então você paga o preço pela infração. Você cumpre a lei tanto não infringindo a lei, ou você cumpre o preço infringindo, mas arcando com as consequências do seu ato. E Cristo é tão maravilhoso, que Ele cumpriu a lei das duas formas. Ele cumpriu a lei, primeiro, porque Ele não pecou. Ele não infringiu a lei. Ele é o único que nunca pecou. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, Hebreus 4,15, o autor de Hebreus diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Jesus não pecou, ele não infringiu a lei. Mas existe uma dimensão maravilhosa do fato de Jesus ter cumprido a lei. Quando se diz que Jesus cumpriu a lei, não se quer dizer apenas que ele cumpriu nesta primeira dimensão de não infringi-la. Mas principalmente queremos dizer que também ele cumpriu a lei, porque ele cumpriu a lei por nós. Ou seja, ele pagou o preço por nossa infração. Ele cumpre a lei também porque pagou o preço, porque nós cometemos pecado. E para que ele cumprisse a lei nessa segunda forma de arcar com o fato de nós termos pecado, de nós termos infringido a lei, ele teve que pagar o preço de nós termos pecado. E qual é o preço do pecado? Qual é o preço que tem de ser pago pela infração? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, Romanos 6, 23, é explícito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, por isso, para cumprir a lei em nosso lugar, para cumprir, arcando as consequências pela infração minha e sua da lei, Jesus pagou o preço, morrendo em nosso lugar. É isso, é dessa profundidade incrível, é quando o amor se confunde com a cruz. O tema da nossa palavra de hoje é: o amor se soletra com 4 letras, C-R-U-Z. É assim que nós entendemos o que Ele fez por nós. O pecado tem a consequência a morte, e é interessante que sempre foi assim. O ensinamento profundo das Escrituras, do Antigo e Novo Testamento, é esse. Desde o primeiro dia em que o pecado entra no mundo, Deus ensina, Jesus, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, ensina a humanidade que para arcar com o pecado,
há de ter morte. É interessante que no primeiro dia da queda, lá em Gênesis 3, que é o capítulo que fala da queda, nós já vemos Deus agindo. Gênesis 3, 21. O homem havia caído, havia pecado, o pecado havia entrado na humanidade, e Deus não deixa o homem sem ação, Ele age. E as Escrituras dizem assim, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. É interessante que nós lemos isso e às vezes alguns de nós podemos até passar por esse verso de maneira desapercebida. Como assim? No dia do pecado Deus vem em teofania, Jesus vem em teofania, e naquele momento do pecado algo acontece para que Deus possa vestir de pele o homem e a mulher. Essa pele não é uma pele sintética, é uma pele de um animal. Houve ali a primeira morte. O homem estupefato, boquiaberto, impressionado, experienciava a primeira morte da história da humanidade. Via ali, um animal foi morto, para Deus ensinar a humanidade que para lidar com o pecado, derramamento de sangue seria necessário. Para que cobrisse o homem e a mulher, haveria de ter derramamento de sangue. E assim, os sacrifícios de sangue se repetiram, no intuito de cobrir o pecado do homem. Mas no sacrifício do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, na morte de Cristo, na cruz, algo a mais foi feito. O sacrifício não era como todos os que havia acontecido, não, o sacrifício era diferente. O sacrifício foi perfeito, foi do Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem pecados. Esse sacrifício foi suficiente, foi de uma vez por todas. E quando voltamos para 1 de Pedro 3,18, é isso que as Escrituras dizem. 1 de Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Amados irmãos, isso é revolucionário da perspectiva do judeu, do judaísmo. Isso é revolucionário da perspectiva do Antigo Testamento. Revolucionário. Os judeus, constituídos pela prática de sacrifícios constantes para cobrirem os pecados, eram ensinados ali que aquele Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, morria como sacrifício uma vez por todas. Isso é muito forte. Qualquer tentativa de qualquer pessoa em acrescentar algo como critério para o que Jesus fez é uma tentativa herética. Se você acha que precisa fazer isso, aquilo outro a mais, do que simplesmente entregar sua vida ao Senhor genuinamente para ser salvo, esse seu achar, esse seu critério a mais que você coloca é uma heresia profunda, porque fere de morte a suficiência do sacrifício de Jesus de Nazaré na cruz. O sacrifício dele foi uma vez por todas, foi suficiente. Não há nada tão ruim que você ou qualquer outra pessoa tenha feito que coloque-o fora do alcance do amor maravilhoso de Deus na cruz para atingi-lo e ser suficiente para levar você ao paraíso. Basta que genuinamente você se entregue a Cristo Jesus. Você tem que fazer isso, tem que subir essa ladeira tantas vezes, tem que fazer caridade tal e tal, tem que fazer aquilo outro. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode, se você é cristão, não pode dizer que isso é um elemento para a sua salvação. O que é necessário para a sua salvação já houve, que foi o sacrifício do Cordeiro perfeito. O Deus encarnado veio e morreu em nosso lugar para cumprir a lei.
Amados irmãos, morrer por nós é a expressão sublime, mais profunda, mais alta do genuíno amor. É como diz a 1 de Pedro 3,18, é o justo morrer pelos injustos. Voltemos a 1 de Pedro 3,18, você vai ver aí, é o justo assumir o papel dos injustos por amor a cada um de nós. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. Por isso que amor se soletra a si mesmo, né? Cruz. O preço foi pago. Deus deu-se a si mesmo em sacrifício por nós. A salvação, ela não é gratuita. Isso é um erro. A salvação é caríssima, tão cara que nem todos os recursos da face da terra conseguiria comprá-la. A boa notícia é que, embora tão cara, o preço dela já foi pago. Já foi pago. Olha o que Jesus diz aqui, em João, capítulo 19, verso 30. As últimas palavras do Senhor: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mas, irmãos, quando nós lemos isso no original, o radical da palavra, que é traduzida por consumado, é teleo, que é o mesmo radical utilizado em grego, quando se quer dizer que uma dívida está paga, com a dívida está quitada. Tendo provado, Jesus disse: está consumado, está quitado, está pago. A dívida está cancelada, foi paga. Por isso, amados irmãos, que nós entramos pelo que Cristo fez, numa realidade que é inimaginável para muitos. É a realidade em que nós podemos nos relacionar com Deus. Você sabe o que é isso? Pelo que Cristo fez, nós podemos nos relacionar com Deus. Que outra visão de mundo chega ao ponto de dizer que você pode chamar o Criador dos céus e da terra de Pai? Que outra? Lá na 1 de Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Tem gente que vive, cristão que vive, como se Deus estivesse longe de você, quando as Escrituras nos garantem que somos tão perto de Deus, que chamamos de Pai, que o Espírito de Deus habita em nós. Amados irmãos, Pedro termina o resumo da cruz nesse verso aqui também de maneira belíssima. Que resumo impressionante. Olha o que as Escrituras dizem, voltemos a 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas não terminou por aí. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Amados irmãos, essa é a maravilha da cruz. Jesus morreu no corpo, mas ele não permaneceu assim. Ele foi ressuscitado pelo Espírito. O Espírito de Deus o ressuscitou, o vivificou. E você tem que viver com essa perspectiva. Jesus, a quem servimos, não é um Deus morto, é um Deus vivo. É interessante que as mulheres, corajosas, os homens nem coragem tiveram para tanto, mas as mulheres corajosas, quando foram ao túmulo,
tiveram uma experiência lá. Vamos ler Lucas 24, 5 a 6. Lucas 24, 5 a 6. As Escrituras dizem assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Elas foram ao túmulo vazio, 2 anjos apareceram lá, os anjos apareceram e elas disseram assim, amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram. Olha a pergunta que os anjos disseram a pessoas que procuravam Jesus morto. Como tem muita gente que procura um Jesus morto. Olha a pergunta que eles fizeram, a pergunta retórica, os versos mais discutidos das Escrituras. Vamos ler o final do 3,18, depois 3,19, depois 3,20. O final do 3,18 diz assim: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio da água. Amados irmãos, muitas pessoas creem que esse verso diz que Jesus foi ao inferno pregar aos espíritos que lá estavam. Muitos creem nisso. Efésios 4:9 traz algo parecido. Deixa eu ler Efésios 4:9. Diz assim: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aí o 10 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O credo dos apóstolos diz literalmente que Jesus foi ao inferno. O credo diz aos infernos. A versão católica das Escrituras diz literalmente desceu aos infernos. A versão luterana diz desceu ao mundo dos mortos. É uma questão profunda. É uma questão que tange um tema da doutrina, da teologia muito importante, que é o tema da segunda chance. Esse tema de que alguém teria uma segunda chance é um tema que em Hebreus, lá em Hebreus 9:27, as Escrituras dizem assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Bom, o que eu quero dizer para vocês, não vou abordar esse tema agora, mas o que eu quero dizer para vocês, que é esta passagem aí de Pedro, ela, diferentemente do que muitos pensam, não fala da ida de Jesus ao inferno, como muitos entendem, não fala. Preste atenção aqui. Como nós devemos entender isso? Vamos ler de novo o final da 1 de Pedro 3,18, vamos ler o 19, vamos ler o 20, para que nós possamos entender o quão maravilhosa é a mensagem que está aí. Olha o que as Escrituras nos trazem na 1 de Pedro 3,18, na segunda parte. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E o 19 diz assim: no qual, ou seja, no Espírito. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E o 19 diz: no qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. O entendimento aqui é o seguinte: Jesus foi em espírito, na época de Noé, pregar às pessoas que eram homens e mulheres lá, e que agora, na época de Pedro, eram espíritos em prisão. Jesus pregou aos espíritos que na época de Pedro, em que Pedro escreveu a carta, estavam em prisão no inferno. Mas a pregação não foi na época de Pedro, mas foi na época de Noé,
quando esses espíritos que agora estão em prisão eram homens e mulheres na época de Noé. Os espíritos que na época de Pedro estavam no inferno eram de pessoas que na época de Noé não atenderam ao chamado de Noé para entrarem na arca. Jesus, antes de vir ao mundo, tabernacular, encarnar entre nós, esteve em espírito pregando aos que na época de Pedro eram espíritos do inferno, mas na época de Noé eram pessoas, pregando às pessoas para que entrassem na arca. Na época de Noé, Jesus ainda não havia encarnado entre nós sabemos disso. Mas é por isso que a primeira de Pedro deixa claro, Jesus foi pelo Espírito pregar aos da época de Noé. O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus. Como é pregar pelo Espírito? Como assim? Como é que Jesus pelo Espírito foi, na época de Noé, pegar as pessoas, e essas que não entraram na arca, agora na época de Pedro, estavam no inferno? Como é pregar pelo Espírito? A resposta está em Noé. Noé, amados irmãos, foi inspirado pelo Espírito de Cristo para pregar aos seus contemporâneos. E aqueles que não ouviram a palavra da salvação, da esperança, que não ouviram a pregação, foram destruídos pelo dilúvio. E agora, na hora em que Pedro escreveu sua carta, eram espíritos em prisão no inferno. O dilúvio, amados irmãos, é um tipo de julgamento que Deus faz do mal. Fez do mal e voltará a fazer na volta do Senhor. Não por acaso, Noé é chamado, eu não sei se vocês já notaram para isso, mas dos vários e vários pregadores das Escrituras, homens de Deus das Escrituras que proclamavam a palavra da salvação, tem um que é chamado pregador da justiça, sabe quem é? Noé. A segunda carta de Pedro, não mais a primeira, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, as Escrituras dizem assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Mas, irmãos, isso nos informa algo profundo. Pregador da justiça, por quê? Porque pregava pela inspiração do Espírito de Jesus que estava sobre Noé. Noé pregou, amados irmãos, para uma geração incrédula. Noé pregou pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito de Deus. Isso nos diz muito, irmãos. Essa talvez seja, amados irmãos, uma das mensagens mais poderosas para nós aqui hoje. Noé, pregador da justiça. Você quer ser pregador da justiça? Você quer levar ao mundo a mensagem de esperança? Existe um modelo para você olhar. Qual é o modelo? Noé. Noé é o modelo de pregador da justiça. O ministério de Noé, meus amados irmãos, é um modelo de ministério para cada um aqui na terra. Se você busca um modelo para você ser aquilo que Deus quer que você seja, busque naquele sobre quem as Escrituras dizem que é pregador da justiça. Às vezes, muitos se sentem desencorajados, cansados, em busca de resultados imediatos em sua proclamação da palavra da salvação. Às vezes acontece, mas se uma faísca de desânimo aparece, devemos trazer à mente o exemplo de Noé. Qual é o exemplo de Noé, amados irmãos?
Noé foi chamado para pregar a um dos povos mais resistentes que já apareceram neste planeta. Noé dedicou a sua vida ao ministério, amados irmãos. E ao final disso tudo, quantas pessoas ouviram a mensagem da salvação? 8, incluindo ele mesmo. A forma de medir sucesso, de ser eficaz, de levar adiante o ministério do Senhor, é uma forma diferente de como se mede sucesso e resultado em outras atividades. Só Deus tem a dimensão do impacto do seu ministério aqui na terra. Você tem que buscar aquilo que o Senhor chamou você para fazer e ir adiante. Muitos são chamados para pregar para uma só pessoa. Se você sente isso no seu coração, vai adiante e pregue. Nós somos chamados para obedecer ao Senhor como Noé obedeceu, mesmo que tudo aponte ao contrário, que tudo pareça louco, que tudo pareça apontar para outro lugar. Se o Senhor diz que é para ali, a gente vai para ali e faz o que tem que fazer. Nem que seja para pregar para osso seco, a gente prega. Deus é que dá a dimensão do que fazemos. Eu tinha falado uma vez aqui, eu vou repetir, não sei se você sabe, nós temos um canal lá do YouTube. Se você não segue, bota lá, Tassos Licurgo depois, tem uma... Aí o YouTube, ele dá assim, os vídeos mais assistidos, que foram assistidos. Do nosso canal lá, que não é um canal assim tão grande como outros, mas tem um vídeo, os vídeos têm relativamente um número bom de pessoas que assistem, e o vídeo que tem mais gente que assistiu tem 25 mil visualizações, 25 mil visualizações, esse é o primeiro vídeo lá. O segundo vídeo tem 14 mil e aí vai nessa média aí. Esse vídeo de 25 mil visualizações não foi uma pregação minha, desse meu canal, foi uma pregação da pastora Camila. E essa pregação, que tem 25 mil visualizações no canal, foi uma pregação da pastora Camila num culto para 5 pessoas que nós estávamos. Para 5 pessoas. A chave da efetividade no ministério do Senhor é ouvir a voz do Espírito de Cristo e perseverar. Nós devemos buscar fidelidade. Por isso que Noé foi chamado pregador da justiça. Amados irmãos, preste atenção no que eu quero dizer para vocês. No fim dos tempos, nós iremos olhar e dizer, apenas em 2 ocasiões o julgamento de Deus terá caído sobre todo o mundo. Quando o segundo julgamento vier, só haverá o segundo e o primeiro. O primeiro julgamento global foi com Noé, foi na época de Noé. O segundo será na volta de Jesus. E Deus deu a Noé o ministério de declarar a verdade antes daquele julgamento, antes do dilúvio. E da mesma forma, amados irmãos, por que isso aconteceu? Porque que ele é o modelo de pregação? Porque isso dá para nós um ministério aqui na terra, para cada um, que é declarar a verdade antes do segundo julgamento. Nós somos Noés da contemporaneidade, meus amados. Nós somos chamados para sermos Noés da contemporaneidade. Você não tem visto aí que a água tem subido, não? Que as coisas estão na iminência, não? O mundo está louco. Temos que nos envolver nesse projeto do Senhor, que é levar a palavra da salvação. Nós somos chamados para isso. Como diz Spurgeon, se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Pastor, como que eu faço? Como começar? A resposta é simples, pela fé. Comece fazendo pela fé. Como foi que Noé começou?
Noé esperou cair um toró para fazer uma canoa e depois fazer o barco? Não. Noé começou a cumprir o que Deus havia pedido para ele fazer quando o chão estava seco e nenhuma gota de água havia caído do céu. Noé construiu a arca quando nunca havia existido um só sinal de chuva. Ele fez pela fé. Pois ele e mais 7 pessoas entraram lá, né, na barca, a família dele. Os outros não quiseram entrar, não ouviram a palavra da salvação. Deus fechou a porta da arca e o julgamento da maldade do mundo começou. Aqueles que não estavam na arca não ficaram acima, salvos do julgamento de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo se refere a Jesus dessa forma: está em Cristo. Quando você está em Cristo, nele, como você está na arca, você estará a salvo do julgamento que Deus fará do mundo, fará da maldade no mundo. Amados irmãos, isso é o que nos diz os 2 últimos versos do texto base de hoje, que é algo incrível aqui na 1 de Pedro 3, 21 e 22. Olha o que as Escrituras dizem. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Que batismo é esse? Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O batismo que nos salva não é o batismo da água, que é importante. Nós vamos ter a turma de batismo agora, importantíssimo. Mas ele é inservível, o da água, para salvar qualquer pessoa. O batismo que salva é o que ocorreu no Calvário há 2000 anos, é a possibilidade de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Romanos, no capítulo 6, nos versos 3 a 5, as Escrituras dizem assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. O batismo nas águas é uma das belas representações visuais de algo maravilhoso e miraculoso que acontece em nosso espírito quando somos regenerados, batizados em Cristo Jesus, e a partir daí não mais seremos destruídos quando Deus julgar o mal no mundo, mas estaremos salvos deste julgamento. Quando você pergunta para alguém, para o cristão, por que você é salvo? O que você está perguntando é: você está em Cristo, estará salvo do julgamento que Deus fará da maldade do mundo, ou você será destruído junto com esse julgamento? Aqueles que estão em Cristo estão acima do julgamento. Em Cristo nós somos salvos, não por nós mesmos, mas por Cristo. Pelo que Ele fez na cruz, nós somos salvos do julgamento que Ele fará do mundo. Vamos focar agora em 1 de Pedro 3, 22, que é o último trecho, o último verso do texto base. Que subiu aos céus, olha onde está Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Jesus, depois de sofrer e morrer por nós, Ele voltou ao seu lugar, voltou aos céus, e a Cristo, ao Deus que nós servimos, não se esqueçam disso, ao Deus que nós servimos, ao Deus em quem nós estamos e que está em nós, em seu Espírito, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Por isso, por mais difícil que você acha muito difícil, complicado levar a palavra da salvação adiante,
falar para alguém sobre Jesus, refletir a luz de Cristo para o mundo, se você acha difícil, você saiba logo desde agora que basta que você se envolva nisso, porque este projeto é um projeto necessariamente vitorioso, porque nós estamos em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo que devemos decidir ser Noés da contemporaneidade. Nós não estamos aqui de brincadeira. Não pelo que eu sou, pelo que você é, não pelo que nós somos. Não por isso. Pelo que Cristo é. Pelo que Jesus é. Pelo que Cristo é, nós podemos exercer a nossa missão sem medo. Chega de crente frouxo, de crente covarde. Chega de crente cambaleando sobre suas próprias pernas. Tem homem frouxo, sai do canto, com medo de falar, a proclamar a palavra da salvação e vendo as pessoas sendo destruídas. Pelo que Cristo é, nós exercemos a nossa missão sem medo, mas com confiança. Amados irmãos, ou isso aqui é uma palhaçada, ou é algo que a gente tem que fazer. Se for palhaçada, vamos fazer outra coisa, jogar futebol, basquete, tênis, comer acarajé, até acarajé vamos comer. Se for uma palhaçada. Se for verdade, se é essa a sua convicção, é essa, saiba que nós não estamos por acaso de brincadeira. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, amados irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Deixe, pelo amor de Deus, Jesus revolucionar a sua vida. Deixemos de picuinha, deixemos de coisinha pequenininha, nós temos uma missão. Olhe, eu até estou segurando as coisas que eu publico no meu Instagram, senão vai ser o retrato do horror do mundo. Porque o que acontece, que está acontecendo por aí, todo dia eu recebo não sei quantas. Até a irmã Ana que dizia, eu acho que era a irmã que dizia antigamente, dizia que se Jesus não agir logo, Deus terá sido injusto com Sodoma e Gomorra. O julgamento se aproxima. É como Noé. Ei, entre na arca que Deus vai julgar o mal. Entre na arca que Deus vai julgar o mal. E o povo falando mal dele, dizendo que é doido, dizendo que é aquilo. E o povo ridicularizando. E ele entre na arca, entre na arca. Entre na arca e não caiu uma gota de chuva. E entre na arca e o povo chamando ele de doido. E nós somos chamados para sermos doidos mesmo. O tempo urge, eu tenho convicção disso, pelo que nós estamos vendo. Crianças com 4 anos, nos maiores hospitais do Brasil, USP, Unicamp, sendo castradas, mutiladas, sofrendo bloqueadores hormonais, tratamento hormonal irreversível, situações contra as quais elas lutarão não por anos e décadas, mas pela vida toda. Crianças sendo afastadas do Senhor, e nós vamos ficar calados como se nada tivesse acontecendo. Que tipo de cristão é esse? No século XX, mais cristãos foram mortos em razão da sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Em mais de 50 países do mundo, a posse da Bíblia é punida com a morte. E vamos brincar de ser igreja. Vamos brincar de ser igreja. Isso aqui é para potencializar as nossas vocações, os nossos talentos, os nossos recursos, para que juntos podemos proclamar de forma mais eficaz a palavra do Senhor. Spurgeon dizia, amados, você é o sal do mundo, você não é o caramelo do mundo, não. Tem gente que quer ser, eu sou o caramelo do mundo. Você é o sal do mundo, o mundo vai colocar você na boca e vai cuspir. Você está entendendo? É isso que vai fazer. Às vezes é cansativo. A mensagem da cruz não se esgota na sua salvação, não. Porque se esgotasse na sua salvação, nós seríamos imediatamente arrebatados, após nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. A mensagem da cruz não se esgota aí não. Ela nos atinge hoje, aqui, neste exato momento,
para nos transformar de dentro para fora. A mensagem da cruz, amados irmãos, ela nos dá uma vida vitoriosa, sim, vitoriosa. Vitoriosa. Não tenha medo de dizer isso não, porque o Deus a quem você serve não é um hamster não, não é uma barata, um grilo não. O Deus que você serve é Criador dos céus e da terra. E vida vitoriosa é o quê? É confiança em Cristo Jesus de que podemos levar adiante sim o trabalho que Noé fez em seu tempo. Envolva-se na missão, no que Deus quer que você faça. Juntemos força para proclamarmos ao mundo a mensagem de vida e esperança. O mundo está desesperado, meus amados, sem saber para onde ir, zigue-zagueando, feito uma barata tonta, sem saber o que fazer com a próxima geração. Crianças que estão perdidas, adolescentes absolutamente transtornados em sua visão de mundo. Você já se viu uma pessoa não saber se é um homem ou se é uma mulher, que já se viu isso? Onde é que chegou a gente achar normal a pessoa não saber se é um homem ou se é uma mulher? Antigamente a dúvida é, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer direito, vou fazer... A dúvida era essa, hoje eu sou homem, eu sou uma mulher. E a gente vai ficar parado nisso. Jesus não quer que nós fiquemos fora disso. Mas, irmãos, é fora da nossa zona de conforto que estão o sentido e o propósito que tanto procuramos. Agora depende unicamente de você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por corações ressuscitados, corações vivos, corações cheios de coragem, de alegria, de determinação. Obrigado, Senhor, por estratégias para que possamos proclamar a palavra da salvação. Obrigado, Senhor, por estratégias para que possamos levar a vida que só há em Cristo para um mundo moribundo, um mundo espiritualmente triste, um mundo espiritualmente que está caindo nas ideologias perversas e destrutivas. Obrigado, Senhor, porque nós temos a resposta, Pai. Corações corajosos aqui, pessoas determinadas, pessoas que priorizam Jesus em suas vidas, pessoas que colocam o Senhor como primeiro lugar, não só em seus pensamentos, em suas emoções, mas também em suas atitudes. Pessoas que têm coragem de chegar ao mundo e dizer, eu tenho uma resposta, e a resposta não é uma ideia, não é um conceito, a resposta é uma pessoa, Jesus, o Deus encarnado. Obrigado, Senhor, porque nós não somos inertes, nós não somos covardes, nós não somos pessoas que não sabemos que temos uma missão. Obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção que somos chamados para um propósito. Nós não temos medo de nada, Senhor, nem a morte nos amedronta, porque temos em Cristo a segurança de que a vida eterna é o que nos espera. Obrigado, Senhor, por sua igreja, uma igreja unida, uma igreja posicionada, uma igreja que se coloca contra a destruição, principalmente das crianças e dos jovens, uma igreja que quer resguardar a próxima geração. Obrigado, Senhor, por crianças orientadas, crianças fortes, crianças evangelistas, crianças que radicalizam as escolas onde elas estão, crianças que não aceitam a doutrinação que as destrói, crianças que vão fazer a diferença, crianças que vão refletir Cristo, onde outros só querem refletir falsos deuses. Senhor, nos dá discernimento, para que nós saibamos como nos posicionar diante das estratégias destrutivas do inimigo de nossas almas. Obrigado, Pai, por essa realidade sobrenatural que nos encoraja, que nos proclama a luta, que nos posiciona, que nos enche de propósito e sentido. Obrigado, Senhor, por nos mostrar uma nova forma de sermos neste mundo, por nos mostrar as peças do quebra-cabeça na imagem completa que se dará na eternidade, na salvação. Obrigado, Senhor, porque onde o mundo está, sem saber para onde ir, se fazendo uso sistemático de remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para se anestesiar da própria existência, nós sabemos que em Cristo Jesus nós podemos encher nossa vida de propósito, nossa vida de sentido,
podemos viver de forma tal que os 24 horas do dia serão poucas, os 365 dias do ano serão poucos. Obrigado, Senhor, porque estaremos repletos do sentido da existência, que só é um, e para todo cristão, que é proclamar Cristo para o mundo desesperado, levar vida para o mundo que está moribundo, levar esperança para o mundo desesperado, é chegar para qualquer que seja o problema e ter a coragem de dizer: eu tenho a solução, é Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, nesse nome que tem poder, não é um nome como outro qualquer, é um nome que tem poder, um nome ao qual toda autoridade, todos os poderes, até os anjos se submetem. É neste nome que temos a convicção de que levaremos o nosso ministério adiante, para que cheguemos um dia aos pés do Salvador e saibamos que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não desperdiçamos a nossa vida como os covardes, não desperdiçamos a nossa vida como aqueles que só querem ficar de um lado para o outro sem saber o que tem de fazer. Não, Senhor, nós empreendemos nossos esforços, nossos talentos, nossos recursos, nossas vocações para um fim útil, que é o da salvação da humanidade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome do Teu Filho, Senhor, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: